noite a todos. Queria agradecer o presidente, uma figura muito carismática. Eu sou do tempo, a maioria vejo vocês são muito novinhos, mas eu peguei algumas outros presidentes, outras comissões do CREFITO, que eu posso assegurar vocês, nem de longe tinha essa preocupação com o fisioterapeuta, em trazer essa questão da casa. A gente já teve ex-presidente preso, enfim, e hoje a gente vê um pessoal querendo fazer um trabalho sério, e isso é louvável. Quanto a essas, eu respondi na entrevista para o pessoal, mas quanto a essas atitudes de você montar e trazer o fisioterapeuta para aprender um pouco mais, assim, vocês não têm noção de como está o mundo aí fora e de como isso é importante, como a qualidade do ensino está ruim. Então, são eventos como esse que vocês têm que pegar com unhas e dentes e participar mesmo. E parabéns, CREFITO. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Eu não tenho cunho político nem nada, mas eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Parabéns, CREFITO. Bom, quanto ao tema, a gente vai falar hoje sobre a abordagem do fisioterapeuta no pé reumático. Para quem não me conhece, eu me chamo Danilo Oliveira, eu sou coordenador científico da Abrafito, Associação de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, que é uma instituição relativamente nova que está tentando dar um guideline diferente aí para a fisioterapia traumato-ortopédica no país, né? Também coordeno um ambulatório de reabilitação do Grupo do Pé, da Universidade Federal de São Paulo. E lá, para vocês entenderem, funciona assim, a gente tem um grupo do pé geral e você subdivide pé reumático, pé diabético, pé adulto. Então a gente acaba vendo tudo que é de desgraça nesse cenário de tornozelo e pé, a gente vê, né? Então, tentar trazer para vocês a abordagem moderna do fisioterapeuta no pé reumático, que eu imagino que esteja um pouco fora do escopo de vocês não veem com tanta frequência assim, né? Bom, aproveitando que a gente tem até um tempo interessante, apesar do pessoal achar que não, hoje em dia você vai dar aula em congresso, os caras falam, olha, monta uma aula, fala de tudo em 7 minutos e 20. Aí hoje a gente tem 1 hora para falar, né? Então, vou começar falando um pouquinho da anatomia do tornozelo e pé, que eu acho que o fisioterapeuta sofre amnésia, ou os professores na faculdade não passam muito bem tornozelo e pé, que você... É impressionante como o fisioterapeuta não se liga em tornozelo e pé, assim, né? Se a gente for pensar no caso do entorse de tornozelo, a coisa mais frequente que você vê num hospital ortopédico é o entorse de tornozelo. E a gente acaba esquecendo muito, não vou nem falar um pouco, acaba esquecendo muito essa coisa do tornozelo e pé, né? Então, primeira coisa, quando a gente pensa em pé, é não pensar em pé, porque, na verdade, a gente tem que dividir numa primeira abordagem o pé em 3 regiões. Vocês lembram qual que é? Quais são as regiões? Não. Antepé, médio pé e retropé, né? Então, hoje em dia, para vocês terem noção de como isso é importante, eu tive há uns 2 anos atrás, nos Estados Unidos, e aqui a gente tem um especialista em pé. Lá a gente tem um especialista em antepé, especialista em retropé. Então, você tem o cara que só opera antepé, o cara que só opera retropé. Tamanho, como isso, a biomecânica, o tipo de osso, de ligamento acaba sendo diferente nas diferentes regiões do pé, né? Então a gente tem basicamente aqui o talos, com a tíbia e a fíbula e o calcâneo formando ali o retropé, os ossos do tarso formando, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e as falanges e os metatarsos formando aqui o médio pé e o antepé formado basicamente ali pelas falanges, né? Pensando aqui no talos, o talos é um osso que, na verdade, nem deveria ser muito chamado de osso. Quando o professor, quando quer sacanear o aluno na faculdade, ele manda desenhar o talos e localizar, porque ele tem uma conformação bem estranha. Para começar, o talos ele é formado quase que 70% por cartilagem. Então, é uma coisa bem complexa, é onde ocorrem as maiores lesões osteocondrais do tornozelo e pé, o que é mais devastador é quando acometem o talos, né? Ele acaba se articulando ali com a tíbia e a fíbula para formar, então, essa articulação do tornozelo. E aí a gente divide tornozelo e pé.
O calcânio, aqui vocês lembram qual que é a estrutura mais importante do calcânio? Onde se inserem ali coisas bem interessantes, seria a tuberosidade do calcânio, né? Onde a gente tem aqui a cadeia posterior na figura do gastrocnêmio se inserindo na tuberosidade do calcânio e a fáscia plantar vindo aqui da face plantar se inserindo também. A gente tem estudos muito bons. Vocês já pararam para pensar por que na fasciopatia plantar a gente alonga a cadeia posterior? Não, né? A gente só alonga, não pensa, né? Existe uma comunicação entre a cadeia posterior e a fáscia plantar bem nessa estrutura. Então, é o que eu considero a parte mais importante do calcânio, né? E aí a gente vai ali para a composição dos ossos do tarso, cuboide, navicular, os cuneiformes, que acabam tendo uma importância bastante grande para a inserção muscular, né? Então a gente tem músculos que a gente vai ver daqui a pouquinho que acabam se inserindo nessa região, músculos importantes, tibial anterior, tibial posterior, que tem ali uma função bem interessante no tornozelo, né? Os ossos do meta, que aqui eu gostaria de destacar primeiro o quinto meta, porque está bem na moda fraturas do quinto meta, né? Todo mundo deve estar ouvindo falar muito. O ano passado a gente organizou um congresso lá na universidade, tive que colocar um tema, fraturas do quinto meta, de tanto que se fala disso, né? E realmente para o fisioterapeuta é muito importante, porque dependendo da onde se quebra esse quinto meta, se opera ou não se opera. Se você tem uma fratura, que a gente chama de Jones, muito próximo da cabeça, é cirúrgico. Se você tem uma fratura um pouquinho mais diafisária, você acaba fazendo um tratamento conservador e indo bem. Então, isso é bem importante para nós. E aqui, o primeiro meta. O que tem no primeiro meta que vocês acham importantíssimo para a função do pé? O que acontece ali no primeiro meta? Alguém lembra? Hã? Aonde acontece isso? Primeira MTF, né? Então, a primeira MTF eu considero a articulação mais importante do pé. É a primeira metatarso-falângica, que é essa articulação aqui. Quando você vai fazer o treino de marcha do paciente, você vai lembrar ali das fases da marcha, né? Então, você vai falar para ele, olha, você vai chegar apoiando o calcanhar e vai sair sentindo o seu dedão empurrar o chão. É aqui, nessa articulação, que acontece esse movimento, né? Então, a primeira MTF importantíssima, onde ocorre as cirurgias para correção de hálux valgo. Então, também é uma articulação que a gente tem que levar em consideração e tem que estudar bastante quando a gente pensa em estudar tornozelo e pé. E as falanges, ali todo mundo lembra, né? Que a gente tem basicamente 3 falanges, só o hálux que vai ter só a proximal e a distal, somente 2. Então, aqui os grandes contratempos são as fraturas. Não sei se vocês vão lembrar qual que é o principal mecanismo de trauma de fratura de falange, esmagamento, quando cai alguma coisa em cima, né? Então, e aqui é basicamente aquela talinha, enfim, mas é importante a gente saber também, né? Que acaba dando trabalho para a gente. E aqui eu gosto de falar bastante das estruturas ligamentares do tornozelo. A gente tem basicamente dois grandes grupos, os grupos laterais e o grupo medial. Quem lembra um ligamento do grupo, eu nem coloquei nome de propósito, quem lembra um ligamento do grupo lateral? E? Vai lá, mais um. Se tem anterior, tem posterior, faz sentido. O outro? Não. Calcâneo fibular. Então, basicamente, os 3 ligamentos que formam o complexo lateral do tornozelo. Esse aqui é o talo fibular anterior. Eu gosto dessa imagem, ela é bem legal, que ela mostra o que é o ligamento na sua essência. Esse ligamento talo fibular anterior, a gente coloca ele como um ligamento só, mas na verdade isso é um erro. Se vocês notarem aqui, nessa banda, ele tem, nessa imagem, ele tem 2 bandas. Uma banda superior e uma banda inferior. Por que isso é importante? Quando o ligamento, quando o tornozelo está em flexão, uma banda está frouxa, que é a banda superior. Quando ele está em extensão, a outra banda está tensa, que é a banda superior. Então isso, quando você vai pensar em reabilitação de tornozelo e pé, em reabilitação ligamentar, é condição sine qua non para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem que saber quando cada banda está tensa, está frouxa, por que está, por que não está, se eu posso virar, se eu não posso. Então, é bem importante essa parte anatômica do talo fibular anterior, né?
e é de longe o mais lesado do tornozelo. Se vocês forem pegar a prevalência de lesão ligamentar no tornozelo, vocês vão ver que o talo fibular anterior é quase que 75% aí, daí para mais de lesão. Esse aqui é o nosso calcâneo fibular, ou seja, ele sai aqui da fíbula, do maléolo lateral, desce lá para o calcâneo e ele vai tá tenso na inversão do tornozelo. Então, basicamente, a gente estima hoje que para romper esse ligamento, a força necessária seja 3,5 vezes maior do que a que rompeu o talo fibular anterior. Então, ele é um pouquinho menos lesionado, né? Como eu disse, ele vai ficar tenso quando você faz a inversão do tornozelo. E aqui o talo fibular posterior, eu coloquei uns cortes na ressonância, bem interessante também. Qual que é o talo fibular posterior, vocês lembram? Aqui nessa imagem, alguém conseguiria apontar? É esse aqui? Não, esse aqui é o intermaleolar. Ó, gente, é só a gente seguir, ó. Talo fibular posterior. Ou seja, sai lá do talos e se insere na fíbula. Então, esse aqui quase nunca, eu confesso que estou nessa área de tornozelo e pé. Eu terminei minha residência em ortopedia em 2010, me aprimorei em tornozelo e pé ali em 2011, 2012. Desse tempo todo que eu trabalho com tornozelo e pé, eu tratei 3 talo fibular posterior. Entendam, quando vocês verem um paciente com talo fibular posterior rompido, ele é o de menos, porque aconteceu muito mais coisa aí. E aqui o ligamento que a gente costuma dar um nome, né? De falar, é o ligamento deltoide. Mas, na verdade, se a gente for ver, é muito mais do que um ligamento, né? A gente tem aqui o tíbio talar posterior, o tíbio talar anterior. Esse ligamento, ele não é muito comum, assim, na nossa prática de você tratar, né? Então, ele sempre está associado com algumas coisas. Por exemplo, pasmem, lesão do complexo lateral. Então, às vezes, quando você lesa o complexo lateral, a inversão é tão grande que acaba fazendo a lesão do complexo medial. Então, de longe, é muito menos prevalente de se tratar do que o complexo lateral. Mas aqui existe uma peculiaridade nesse ligamento que acaba diferenciando ele do lateral e enchendo o saco na hora de tratar. Ele não é um ligamento antigravitacional. Então, a vascularização dele acontece de forma diferente. Quando eu digo diferente, muito mais lenta do que o complexo lateral. Então, um pouco mais difícil, demanda um pouco mais de estudo. Então, precisa estudar bastante para abordar essa parte ligamentar do tornozelo, né? Quando a gente vai pensar em musculatura, basicamente a gente tem que pensar em 2 componentes, a musculatura intrínseca e a musculatura intrínseca. Vocês saberiam definir o que é musculatura intrínseca e extrínseca no caso do pé? E serviria para a mão também, para qualquer outra coisa que diga intrínseca e extrínseca. Se a gente for pensar em origem e inserção, musculatura intrínseca é aquela que se origina e se insere no próprio pé. E extrínseca é aquela musculatura que se origina no pé, no entanto, ela vai se inserir fora da região do pé. Então, é esse o conceito de musculatura intrínseca e extrínseca que a gente tem e eu gostaria que vocês carregassem isso. A gente vê muito, né? Chega lá, o colega médico pede, fortalece a musculatura intrínseca, não sei o que, acaba ficando uma coisa automática no nosso inconsciente, a gente nunca para pensar o que são, onde vivem a musculatura intrínseca, o que comem, né? Então, mas é basicamente isso. Bom, da musculatura extrínseca, eu coloquei aqui os que eu considero mais importante e gosto sempre de começar falando do tibial posterior. Qual que é a função mais importante do tibial posterior? Por que ele se destaca no tornozelo e pé? O que ele faz de tão importante assim que você fala, meu, eu tenho que fortalecer o tibial posterior, senão eu não vou resolver isso? Tem até o teste de varização do pé, quando você faz a ponta do pé, se o pé não varizar, é porque o tibial posterior não está funcionando. E por isso que meu paciente tem um pé plano. Ele dá sustentação ao arco do pé. Então, existe um teste que a gente faz, é o teste da ponta do pé, que quando o paciente fica na ponta do pé, se ele não consegue tirar o calcanhar para fora, ele tem um tibial posterior deficiente. Então, meu paciente tem um pé plano, em função de uma disfunção do tibial posterior, que é uma das causas mais comuns de pé plano que a gente vê hoje em dia.
Já o tibial anterior todo mundo lembra a função dele, né? Que é... Eliminem esse termo. Em tornozelo e pé não existe dorsiflexão e flexão plantar. Existe extensão e flexão. A gente tem sempre que tomar como base o gastro. Quando o gastro encurta é uma flexão. Quando o gastro estica é uma extensão. E é isso que a gente diz. Não se fala mais dorsiflexão, flexão plantar. É extensão e flexão do tornozelo. Isso não é novo, hein? Já faz muito tempo. Não, a gente não fala mais. Não quero mais ouvir ninguém, eu vou gravar a cara de vocês. Se eu ver alguém falando por aí dorsiflexão e flexão plantar, eu vou jogar o que eu tiver na mão. Não se fala mais isso. Então, essa, na verdade, a propósito, a dorsiflexão seria a função primordial, né, do tibial anterior. Mas qual é a outra? Vocês lembram? Inversão, exatamente. Então, ele é a gente diz, um extensor primário e um inversor secundário. Participa também. Aí aqui a gente tem, eu esqueci a imagem do fibular terceiro, mas enfim, os fibulares, fibular longo, fibular curto, que vão se inserir ali no quinto meta. Qual que é a importância dos fibulares para o tornozelo? Vocês se lembram? O que eles fazem no tornozelo que acabam sendo importantes, além da eversão? Alguém falou? A estabilidade. Eles são os principais estabilizadores. Então, você não consegue trabalhar a estabilidade do tornozelo após um entorse ou qualquer afecção que seja, ou o paciente ficar um longo período com RoboFoot sem trabalhar os fibulares, né? São bem importantes. Então, fibular longo, curto e terceiro. Então, eles vão sair lá do terço médio da fíbula, terço médio e terço proximal e se inserir no quinto meta, né? E aqui o gastro e o sólio, que formam ali a cadeia posterior, o tendão do calcâneo, que é o tendão mais espesso e mais forte do corpo humano, né? Então eles acabam se unindo, se inserindo na tuberosidade do calcâneo e formando aí o tendão do calcâneo. Então a gente tem a cabeça, lembrando, a cabeça medial e a cabeça lateral, que isso tem diferenças na prática clínica de quem trata tornozelo e pé. Tem diferença você saber se o cara rompeu a cabeça medial, se o cara rompeu a cabeça lateral. Às vezes uma fica descompensada da outra e você precisa ali no seu approach posicionar melhor o paciente para fortalecer, para pegar um pouco mais uma cabeça do que a outra, né? Então é bom a gente ter em mente essa diferenciação. Aí a gente tem alguns músculos um pouco mais secundários, mas que assim, eu acho legal saber que existem algumas alterações, por exemplo, você romper uma musculatura dessa que acaba atrapalhando o flexor longo do hálux, o flexor longo dos dedos. Então a gente saber que isso está lá, que isso existe, é importante para o fisioterapeuta também, né? Aí a musculatura intrínseca, aí sim, aquela que se origina e se insere dentro do próprio pé. Elas têm funções importantes também. Quem já ouviu falar de foot core? É outra coisinha que está na moda, mas é sempre o que a gente já trabalhou, trabalhar a musculatura intrínseca. É que alguém foi lá fora, ouviu, achou bonitinho, trouxe, todo mundo agora fala foot core. Mas é basicamente você trabalhar de forma ativa os arcos do pé, a musculatura intrínseca do pé. Então a tendência é que vocês vejam cada vez mais esse termo foot core daqui para frente, né? Eu falo essas coisas não para parecer bonito, é porque vocês vão ver lá nos estudos, né? Os caras eles vão começar a usar cada vez mais trabalho de foot core, trabalho disso e daquilo, né? Então, é bom a gente saber. Aí a gente tem os lumbricais, que de longe são ali o que a gente mais ouve falar, né? A gente tem o flexor curto dos dedos, enfim, mas o mais importante mesmo aqui do compartimento flexor são os lumbricais, né? E aqui, eu sempre gosto de falar do extensor curto, porque tem uma lesão muito prevalente, uma coisa que acontece bastante, que é a lesão do extensor curto. Estou com um paciente que ela estava manuseando uma faca de cortar queijo, caiu, bateu bem no pé. E aquele gordinho do pé que fica aqui, se vocês palparem, vocês vão ver, tem um gordinho, um coxinzinho gorduroso ali, você fala, pô, aquilo é gordura. Não, aquilo é o extensor curto, ele é muito fácil de ver. E acaba lesionando bastante por isso, né? Desculpa, eu não escutei. O atrito também dos tendões com o retináculo? O retináculo, na verdade, ele fica um pouquinho mais para cima, né? Um pouquinho mais proximal, digamos assim, né? Mas no caso do extensor curto, não. Ele vai estar depois do retináculo, lembra? Ele é uma musculatura intrínseca.
Então ele não pega ali o retináculo dos extensores. Os extensores, eu digo musculatura extrínseca. Sei. Para justificar uma dor ali, porque Dá. uma pessoa que É. uma dor ali pode ser... Isso se chama síndrome do túnel do tarso. Ah, certo. A gente ouve muito síndrome do túnel do carpo, isso se chama síndrome do túnel do tarso. Justifica assim. Isso, na verdade, é uma das causas não mais comuns, mas bem comuns de dor no pé, né? Então, quem corre... Geralmente as lesões são traumáticas, tá? Do retináculo, elas acabam sendo traumáticas. E do extensor curto também, não é muito comum quem corre. Quem corre tem a famosa canelite, né? Que é ali no tibial anterior, é o que acaba sendo o mais comum, né? Não no retináculo. As lesões do retináculo são basicamente traumáticas e por esforço repetitivo. A corrida se encaixaria, mas eu não vejo com muita prevalência, pelo menos na minha prática clínica, nos estudos que eu tenho lido, não correlaciono isso muito facilmente assim, né? Bom, agora pensando mesmo na artrite reumatoide, agora eu quero ver. Então, basicamente, a gente tem que ter em mente uma coisa, é uma doença autoimune, todo mundo concorda, certo? No entanto, ela é de causa desconhecida, como 90% das coisas da medicina, causa desconhecida. Só que a gente já caminhou um pouquinho mais para elucidar. Hoje a gente já sabe que, apesar da causa ser desconhecida, tem algo a ver com bioquímica. Tem uma alteração bioquímica que pode desencadear isso. E a outra causa seria um gatilho, que a gente diz, um gatilho externo. O que seria um gatilho externo na cabeça de vocês? Algo externo que aconteça para o cara desenvolver artrite reumatoide. O mais clássico deles. O cara geralmente chega no consultório depois de ter sofrido um choque emocional. É a coisa mais comum. Você tem ali o cara teve ali um período de depressão, alguma coisa, e a partir dali, olha, depois que o meu pai morreu, minha mão já não foi, meu pé não foi mais o mesmo, começou a doer e tal. Então você tem um gatilho ambiental. Todas as doenças reumáticas. Exato. Doença reumática ela é bem característica por isso, né? Caracterizada por isso. Vamos pensar agora, pensando em tornozelo e pé, o que a artrite reumatoide basicamente vai acometer? Cartilagem, ligamentos e ossos. Eu não sei se alguém já teve a possibilidade de pegar um pedacinho de osso reumático na mão, mas lá na universidade a gente tem o hábito do fisioterapeuta acompanhar as cirurgias do tornozelo e pé. E uma vez um dos professores fez uma osteotomia e me deu um pedacinho de osso reumático para segurar. Aquilo mudou a minha prática clínica, porque eu entendi o que é um osso reumático. Primeiro que você olha ele é amarelo. Eu nunca pensei em ver um osso amarelo, enfim, com a parte interna ali amarela. E quando eu fiz assim, ele quebrou. Tipo, é um pedaço bem interessante. Quando eu fiz assim, ele quebrou. Então, é algo bem diferente. No caso da artrite reumatoide, ela vai causar um amolecimento do osso. Então, se vocês um dia se depararem com um paciente com artrite reumatoide numa fase bem mais avançada, tomem muito cuidado com o que vocês vão selecionar de terapia para esse paciente, porque a chance dele sofrer uma fratura espontânea com vocês é bem grande. O osso fica muito acometido mesmo. Para o especialista em pé, são dados importantes. Você saber que, assim, 90% dos casos de artrite reumatoide, você vai ter alguma manifestação em tornozelo e pé. A gente vai ver um pouquinho mais para frente nos critérios diagnósticos que o acometimento não é simétrico, né? Você não vai ter todas as articulações com sintomatologia, mas no caso do tornozelo e pé, cerca de 90% das vezes ele vai apresentar sintomatologia ali, né? Sendo que desses 90%, pensem, 20% começam no tornozelo e pé. Então ele não vai falar para vocês da mão, ele vai falar do tornozelo e pé. Começa ali formigamento, as coisas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente nos critérios diagnósticos. Como que esse paciente se apresenta para vocês? O que ele vai dizer? A primeira coisa, olha, muito mais do que formigamento, é isso aqui, ó. Rigidez matinal. Ele vai acordar de manhã, ele vai falar, olha, quem nunca ouviu isso? Quem aqui já é formado?
Quantas vezes você já não ouviu o cara falar, pô, eu acordo de manhã e meu pé tá duro, minha mão tá dura. Ao longo do dia você vai mexendo, isso vai melhorando. É basicamente 90% dos casos vocês vão se deparar com isso, rigidez matinal. Mal-estar, junto com isso, ele vai relatar para vocês, eu não estou me sentindo muito bem, uma sensação de adoecimento, é bem comum, né? Inchaço da articulação, isso é clássico, né? Cansaço, uma febre baixa e aqui perda de peso. Quer dizer, vocês concordam que isso precisa de um approach de um especialista? Porque isso aqui pode ser qualquer coisa, tirando a rigidez matinal. Pô, isso pode ser desde uma artrite até AIDS, por exemplo, perda de peso, enfim, febre, tudo isso pode ser. Então, por isso que é sempre importante encaminhar para um especialista dar uma olhada, né? Por favor, a rigidez matinal, assim, ela tem um fato assim que já chega, já deduz assim, por que ocorre essa fisiopatologia? Por que fica rígido? Isso. Então, fica rígido, assim, tem por vários motivos, né? Então você tem ali uma articulação que dói. O que você vai fazer mais? O que você vai fazer? O seu mecanismo inconsciente. Isso por si só já causa rigidez. Vamos pensar que no caso do tornozelo e pé, você é uma articulação sinovial, que o líquido precisa lubrificar, você precisa de movimento. Quando você diminui a sua movimentação espontânea, já fica mais rígido. Você tem o inchaço, você tem degeneração da cartilagem articular, que acaba levando a um não funcionamento interessante da articulação, né? Então tudo isso justifica uma rigidez matinal. Mas se eu dissesse para vocês o que mais justifica é isso, é o paciente parar de mexer a articulação, é automático. Eles vão lá, eles passam uma faixa, é natural, a gente para de mexer, é um dos mecanismos de controle da dor do ser humano, parar de mexer o lugar. Só a gente pensar, para fazer uma analogia bem tosca, com a coluna. O que é o travamento da coluna? Nada mais é do que uma instabilidade identificada pelo sistema nervoso central, que vai lá e manda a musculatura travar, para não mexer o segmento da coluna que está doente. Eu acho que isso acaba justificando muito bem, né? Bom, para você fazer o diagnóstico de artrite reumatoide, né? Então a gente tem aí algumas linhas de abordagem. Então, a primeira são os testes laboratoriais, né? Que você tem um VHS e uma proteína C reativa. Vocês lembram o que é isso? Alterado. Perfeito. Basicamente, inflamação. A velocidade de hemossedimentação é a velocidade que os eritrócitos acabam se mexendo e a proteína C reativa é a polarização da proteína. Então, na verdade, acaba sendo redundante. Se você tem um VHS alterado, a C reativa também vai estar alterada. Então, ela até veio meio que para substituir essa coisa, né? Então, você vai ter... E isso vai indicar para a gente, basicamente, inflamação, infecção. Então, você consegue, com isso, caracterizar desde um resfriado a uma alteração mais crônica mesmo. Então, são esses dois exames, mas, obviamente, aqui o fator reumatoide positivo, né? Quando a gente vai ali para a linha de exames de imagem da abordagem, a gente vai ter o raio-x. Vamos lá lembrar. O que a gente espera encontrar no raio-x? Alterações e cartilaginosas. Então a gente consegue ver um osso subcondral acometido, a gente vê o que seria um osso subcondral acometido ali no lugar da cartilagem que a gente vai ver que o osso está um pouquinho mais brilhante. Então a gente estima que a cartilagem esteja com 100% de certeza, né? As imagens por ressonância magnética, que a gente busca uma caracterização do processo inflamatório, então a gente vai ver áreas radiolucentes também, ali mostrando que existe um processo inflamatório ativo naquela região, e as imagens de ultrassom. O ultrassom é um exame que, para ser sincero, meus sócios estão querendo colocar lá no nosso instituto, mas assim, eu acho que vale assim, se eu puder pegar, eu fazer e eu ver, porque ele é muito dinâmico. Não me digam vocês que quando o paciente chegam lá com o ultrassom para vocês conseguem enxergar alguma coisa, que é mentira, vocês não conseguem enxergar nada. Vocês veem o que o laudo está escrito, porque é assim que eu faço também. Ele ou seja, é um exame dinâmico. Se você não tiver ali, você fazendo e vendo o que você quer ver, para mim, não serve para nada. E, geralmente, a gente não vê muito de rotina ultrassom para imagens reumatológicas, enfim. Então, acaba
Acaba sendo bem assim. No entanto, o American College de Reumatologia colocou esses critérios aqui para a gente diagnosticar e falar, ó, com certeza esse cara tem artrite reumatoide. A rigidez matinal, que é clássica, 3 ou mais articulações acometidas, então seja, geralmente a mão e punho, como eu acho que eu até coloquei aqui, mão e punho, que são as mais comuns, mas não necessariamente, lembre-se que 20% pode começar ali no pé, não precisa ser simétrico, ou seja, ele tem a mão de um lado, o cotovelo do outro e o joelho do outro. Então isso não precisa ser simétrico, né? E assim sim, alterações radiográficas, buscando aqui as erosões e de calcificação óssea, que são ali aquelas alterações que a gente acabou de discutir no raio-x. O fator reumatoide positivo e a presença dos nódulos reumatoides é bem comum nos pacientes que apresentam artrite reumatoide, a gente observar os nódulozinhos reumatoides ali, né? Porque tem a ver com o sistema linfático, que você acaba absorvendo, os nódulos acabam aumentando de tamanho, aumenta porque você tem um líquido maior circulando ali, então se justifica sim a presença de nódulos reumatoides, né? Então, paciente com diagnóstico de artrite reumatoide tem que necessariamente apresentar esse quadro aqui. Gravaram? Todos. Quem aqui já teve um paciente com fator reumatoide positivo e que não tem artrite reumatoide? Ninguém, não é possível. Acontece. Você tem lá o fator reumatoide positivo e o cara não tem sintoma ainda. Mas não tem, você vai tratar o quê? E a pessoa pode ter alguma dessas características e ao longo do tempo ir adquirindo as outras até... Sim, isso dificulta o diagnóstico. Vai estar com artrite reumatoide, caso contrário, não? Isso acaba dificultando o diagnóstico, mas assim, é óbvio que isso vai depender muito da experiência do médico que está abordando, né? O cara vai ver, o caminho é esse, eu não preciso esperar para tratar, né? Mas é que assim, o paciente, aqui a gente está falando do paciente clássico com artrite reumatoide, o que fecha diagnóstico, né? E o que fecha diagnóstico é a presença de tudo. Mas olha, eu quanto antes. Eu particularmente nunca tratei um paciente, mesmo mais inicial, que não tivesse todos, viu? Eu particularmente nunca vi. Vou fazer esse exame aí todos essa semana. Tomara que dê negativo, né? Tomara. Bom, a linha de tratamento básica para artrite reumatoide, óbvio que vai depender muito do reumatologista, da experiência dele, mas é basicamente analgésicos, os anti-inflamatórios não esteroides, aquilo básico, né? Corticoide e as drogas imunossupressoras. Aqui no Brasil eu posso dizer para vocês com tranquilidade que se usa muito o metotrexate. Então é o que vocês mais vão ver, a coisa mais comum para tratar a artrite reumatoide é o metotrexate. Tratamento não medicamentoso. Eu vou falar. A nossa abordagem basicamente vai depender do que foi feito nesse caso. Se optou por um tratamento conservador ou se se optou por um tratamento cirúrgico. Então, o enfoque da gente vai depender muito do que foi feito, né? E antes disso, hoje em dia, a gente tem o conceito de equipe. Então, vocês vão participar muito ativamente, a tendência é que cada vez mais dessa decisão. Se, de repente, vocês como fisioterapeuta falarem, olha, eu acho que eu não tenho nada mais para acrescentar nesse caso de forma conservadora. O médico vai olhar e falar, pô, se o fisioterapeuta está falando, eu que sou médico, não entendo de fisioterapia, não vou pedir para fazer fisioterapia. Então, a tendência é que vocês cada vez mais ativamente participem disso, né? Então, no caso do tratamento cirúrgico, o que a gente tem que ter em mente, assim, e o ortopedista tem, a gente tem também, é que o tratamento ortopédico, ele não muda a progressão da doença. Não tem nada que o tratamento ortopédico vai fazer que a gente vai fazer assim, ó, vai parar a progressão. Não, isso não rola. A cirurgia de pé reumático é uma das mais ingratas da prática ortopédica e se vocês perguntarem para qualquer cirurgião de pé, eles vão confirmar isso para vocês. Porque são 4, 5, 6 horas de cirurgia para o pé ficar plantígrado e sapatável. Muitas vezes não ter alteração de funcionalidade nenhuma, para o pé ficar plantígrado e sapatável. Então é uma cirurgia bem ingrata e a ortopedia em si não para a progressão da doença, né? No entanto,
Não tratar, não curar não quer dizer não tratar. A gente vai ali com recursos analgésicos, melhorar a funcionalidade desse paciente. De que forma? Adaptando ou mantendo ele fazendo as coisas que são interessantes para ele. Isso já vai estar de bom tamanho para o paciente, né? Acho que um dos primeiros tópicos que a gente discute no tratamento conservador é o descanso. Porque toda vez que chega um paciente com pé reumático de um outro serviço e que o cara fez? Ah, falou que eu não posso fazer nada. Não, pode e deve. O descanso é relativo. O que eu quero dizer com isso? Ele só não vai fazer o que causar muita dor para ele. E mesmo assim a gente ainda vai tentar adaptar, a gente vai tentar de alguma forma fazer com que ele faça. Se aquilo é importante para ele, a gente vai fazer com que ele faça. Óbvio que eu falo muito isso para os pacientes. Os pacientes chegam lá, ah, mas depois eu vou poder escalar a montanha? Pô, mas você escalava a montanha? Não, mas agora eu quero. Sorry, né? Não ter bom senso também. Então, vocês e o paciente, né? Então, adaptar ali o que ele já fazia, o que ele tem prática, o que ele tem gesto para fazer. Nunca, só tirar mesmo isso do paciente em último caso. Se aquilo causa muita dor, muita sobrecarga, o cara não está conseguindo, aí a gente tira. Caso contrário, a gente adapta até o final. E é basicamente isso que essa sériezinha aqui vem mostrar. Então, causou dor? Você limita. E aí você não conseguiu controlar mesmo, aí você para. Mas em último caso, né? Eu costumo gostar muito para o paciente com artrite reumatoide, de exercícios como bike, isso aqui, considerem o transport e a natação. O que vocês conseguem ver de correlação entre esses três? Qual é o elo que os liga? Sem impacto. Então é basicamente o que você vai proporcionar para o seu paciente, atividades sem impacto ou com impacto moderado, né? Porque sem impacto também só se ele viver na lua, o que não é o caso. Com impacto moderado e controlado, né? Tem alguma estratégia assim de ver assim, o horário de potencial maior de analgesia dos medicamentos para encaixar o exercício? Tem esse tipo de abordagem também? Então, eu não costumo ver isso, viu? Na verdade, a hora que ele vai na sessão, a hora que ele passa na universidade, é a hora que a gente tem para fazer as coisas. Então, mas eu não costumo, e também nunca li nada a esse respeito no caso da artrite reumatoide, né? Porque se você for parar para pensar, são medicamentos que ele vai tomar para a vida inteira. Então, vai estar sempre fazendo efeito, entre aspas, né? São medicamentos de uso prolongado, né? Detalhe, agora que eu me lembrei, a gente falou do metotrexate. Qual que é, quem souber isso, o presidente falou que vai dar ele não está aí, né? Falou que vai dar um presente, né? Vocês podem procurar o presente. Qual que é o efeito? Várias anuidades gratuitas. Isso, ele falou que sim. 10 anos, ele falou, cobrem depois. Mas qual que é o principal efeito adverso do metotrexate que vocês esperam, devem esperar no paciente? A gente pensando a nível de osso, no paciente que usa por um longo período. Eu não sei o que ele faz esse negócio. Metotrexate. Na verdade, ele tem toda uma questão ali de biomecânica, de bioquímica óssea e tal, mas o efeito a longo prazo é o endurecimento do osso. Você fala assim, o endurecimento é bom pro osso. Não, não é bom. Lembrem, o osso tem uma capacidade de absorção e distribuição de carga, isso se perde. Então também... desculpa, eu não escutei. Não. O efeito piezoelétrico é você transformar. Lembrem-se do conceito da aula de ultrassom do professor José lá. É você transformar a energia elétrica em... Então, não. O efeito piezoelétrico é uma coisa, isso daqui é o endurecimento do osso. Você perde a capacidade de distribuição de forças e cargas no pé. Então é outra coisa que a gente, de forma geral, né? Não só no pé, de forma geral em tudo que é osso. Então é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. O paciente já está tomando metotrexate. Então aquela questãozinha que tem lá na ficha de avaliação da faculdade, medicamentos em uso, não é só para vocês preencherem, para o professor ficar feliz. É para saber mesmo se o que ele está tomando e o que pode influenciar na terapia de vocês, né? Então, é outra coisinha importante. Outro detalhe aqui que eu sempre
sempre que sou chamado para dar essa aula, eu dou muito essa aula para médicos, a primeira questão, Sir, e a crioterapia? Tem efeito? Tem. A crioterapia tem efeito, mas com o que a gente tem que prestar atenção é como recomendar essa crioterapia, né? Por exemplo, aplicação. A gente fala para o paciente, você precisa fazer gelo aí, tá? Ah, tá bom, então tá bom, até a próxima. E a gente vê isso quase que todo dia, rotineiramente. Não, tem que explicar para o paciente que precisa ter uma interface, porque crioterapia causa queimadura. Então, você tem a forma certa de fazer, então a gente tem que explicar isso para o paciente. E hoje tem aquelas máquinas bonitas, né? Tem até a do Neymar lá, que ele coloca água gelada, sai água quente, ele apareceu fazendo aquilo lá. Não precisa de nada disso, já tem estudo que mostrou qual que é a melhor forma de transferência de frio. Você pegar o pano, molhar, torce bem, pega o gelo, quebra e passa na região que você quer. Você resolve o problema e não gasta R$1 sequer. Vai gastar o dinheiro do pano, né? Mas até então... E aqui o trunfo da fisioterapia no pé reumático é quando eu vou fazer. Quando eu vou... Aí sim, qual que é o período do dia que eu vou fazer? E hoje a Academia Americana recomenda sempre depois das atividades físicas. Então, por quê? Por que depois das atividades físicas? Qual que é o raciocínio lógico por trás disso? Você vai ter... Atividade física basicamente causa microlesão. Microlesão a gente espera processo inflamatório. Com isso, fazendo após as atividades, o paciente acaba se beneficiando muito mais, né? Para esses pacientes, um período máximo de 20 minutos, eu não acho nada necessário você fazer muito mais do que isso. Lembrem-se, eu não sei se vocês já chegaram a ler, mas quem estudou crioterapia um pouquinho mais a fundo vai se lembrar que existe um efeito rebote da crioterapia. Então, se você fizer por um período prolongado, e a gente estima hoje que cerca de 30 minutos, você tem um efeito rebote. Seu sistema nervoso central vai lá e vasodilata a região para compensar a vasoconstrição prolongada. Então, eu não gosto e não acho necessário você fazer mais do que 20 minutos. E aqui, eu acho também isso aqui um pouquinho exagerado, eu não costumo fazer isso, mas como foi o college que falou, eu tenho que falar para vocês, mas eles falam entre 3 e 4 vezes, não faço mais do que 2, tá? Eu costumo ter muitos bons resultados com isso. Então, o que a gente precisa guardar de mensagem aqui, desse slide? Que a crioterapia é eficiente, sim, desde que usada no período adequado, que é após as atividades, né? E não esquecer de orientar muito bem a interface que vai ter ali para o paciente, né? Quanto ao uso de órteses, né? Órteses. Vocês lembram lá o conceito de órteses e próteses, né? Então, órtese, no caso, palmilhas, calçados, que a gente vai adaptar aqui. A gente tem que ter em mente que isso tem que ser customizado. Doutor, posso comprar uma palmilha? Não, não pode comprar uma palmilha de gel, tem que mandar fazer. O material tem que ser macio. Por quê? Porque a gente vai precisar evitar que isso faça calos, que controlar a dor com isso, diminuir a pressão nessa região, e isso a gente não consegue com um material rígido, né? Por isso que a gente precisa de um material maleável, leve. E aqui, ó, por que eu quis começar a minha aula falando das partes do pé? Para a gente ter em mente agora do que a gente está falando. A gente sabe hoje que órteses corrigem muito bem deformidades do médio e do antepé. Lembram? Do médio e do antepé. Não respondem muito bem a deformidades do retropé. Veja, não responder muito bem não quer dizer que funcione. Não funcione. Ela tem um efeito limitado nas deformidades do retropé. Anotaram? Podem anotar que isso é importante. Então, deformidade do retropé. Eu vou corrigir um pé varo? Não, não vai, porque não corrige muito bem deformidades do retropé. Ponto. E aqui ainda, os americanos gostam muito disso, de braces, né? Aqui a gente não costuma usar isso, eu nunca vi. A gente nem gosta disso aqui, de brace, que o paciente não gosta, é feio, a mulher brasileira gosta de ficar bonita, então não dá para sair com isso aqui na rua, que a sandália não combina, então a gente não usa aqui. Então, mas assim, eventualmente vocês podem ver o uso de braces, que são aqui, isso aqui a gente chama de lace-up, que é uma meia com cadarço. E isso se usa bastante na Alemanha e nos Estados Unidos, aqui a gente não usa.
Mas, enfim, eles acabam reportando isso como efetivo para deformidades leve a moderadas. Então, você consegue estabilizar bem deformidades leve a moderada com o lace-up. Agora, eles acabam dizendo que para pé plano ou deformidades muito rígidas, ou seja, aquelas que aos testes ortopédicos não reduzem, que você tem lá o jack test para pé plano, você tem varização para outras coisas, isso acaba não reduzindo. São deformidades que a gente diz rígida. E aí sim, é uma termomoldável. Isso aqui a gente até... Aqui a gente gosta muito para paciente neurológico, né? Talent equino e tal. Elas acabam também tendo algum efeito, né? Para isso. Então, tudo bem aqui, né? Braces e... Então, vamos lembrar que braces e órteses, eles vão ter efeitos bacanas para se a deformidade for de leve a moderada e de médio e antepé. É onde a gente vai ter melhor resultado com isso. Tudo isso para dizer, não gastem vela com defunto ruim. Tem coisa que é só uma reconstrução ortopédica que a gente vai ver aqui que acaba corrigindo. Quando a gente pensa em abordagem cirúrgica do tornozelo, no caso do pé reumático, são basicamente duas cirurgias que se faz atualmente, né? A prótese de tornozelo, que de longe é o que menos se faz aqui no país. Primeiro que o conceito que a gente tem de prótese de tornozelo é que não é uma boa coisa aqui. O perfil do paciente que se encaixa bem uma prótese de tornozelo não é nem de longe o perfil do paciente que tem pé reumático. Então, se faz muito pouco. No Brasil, o número de próteses é muito pouco. O que se faz mesmo, o que a gente gosta mesmo aqui é artrodesar. Então, se artrodesa lá o retropé, enfim, onde estão as deformidades rígidas, como eu falei para vocês, basicamente para fazer o controle da dor e do desconforto. Então, é o que se faz mesmo, é artrodese. E o que a gente vai buscar nisso daqui, como fisioterapeuta? Pegar ali, restaurar a amplitude de movimento das articulações que restaram, e a gente precisa abordar isso. Correção da marcha não é fazer com que o paciente desfile perfeitamente, porque isso não vai rolar, mas é adaptar para o estilo de vida dele da melhor forma possível. O fortalecimento e o alongamento da musculatura, e ainda assim aqui continuar pensando em órteses e calçados para esse paciente. Como que seria na cabeça de vocês o calçado ideal para esse tipo de paciente? O que teria que ter? Qual que é o calçado ideal para pé? Vamos lá, vamos pensar o que ele tem que ter a nível de espaço. Ele tem que ser confortável, concorda? Não pode ser um calçado apertado, concorda? Então a gente diz que ele tem que ter uma câmara anterior confortável. Qual que... Isso, câmara anterior confortável. Tipo de solado. Como que tem que ser o solado desse calçado? Molinho? Não, solado rígido, que a gente diz do tipo... Qual que é o tipo de solado clássico para tornozelo e pé, e aqui para pé reumático mais ainda? Solado tipo rocker, que é aquele que é assim. Já viram? Por que isso? Ele acaba fazendo com que o peso passe de forma mais rápida pelo pé e não sobrecarrega as regiões do tornozelo e pé. Então, câmara anterior, ampla e adequada, enfim, não muito largo também. Principalmente mulher não gosta, né? Ficar com os pés grandes, fica feio, né? Enfim, câmara anterior ampla, solado rígido e tipo rocket. Basicamente o que a gente propõe para esse paciente. E lembrando, eu já falei isso, mas eu vou frisar de novo, as órteses são individualizadas, tá? Então, você vai ver se o cara tem um pé plano, e aí você vai de acordo com cada paciente. Então, não existe uma receita de bolo para a órtese como tem para o calçado, né? Então, a órtese vai de acordo com a deformidade que cada um apresenta, né? E quando a deformidade são nas mãos? Como tratar? Porque aí, no caso... Então, eu vou falar para você que, assim, eu tenho muito pouca experiência com mão de paciente reumático, assim, mas sei lá, eles devem colocar órtese. Sei, eles devem pôr órtese, aquela que deixa a mãozinha aberta lá. Eu nem lembro mais os ossos do metacarpo. É metacarpo, né?
E, um detalhe, eu sempre falo isso para os médicos, mas eu vou falar para vocês também, porque às vezes a gente esquece. Isso aqui, ó, membro contralateral. Às vezes a gente fica, isso é louvável, eu sou um super defensor da subespecialidade. A gente fica focado ali, vou tratar aquilo que é a cirurgia, mas o paciente depende muito, e a gente também, o nosso sucesso de você abordar de forma satisfatória o membro contralateral, porque, ora, ele vai precisar andar, ele vai precisar ir no banheiro, ele vai precisar fazer um monte de coisa, eventualmente namorar, enfim, ele precisa do membro contralateral, aquilo não pode ficar parado junto com o membro que foi operado, então tem que levar isso em consideração. Abordem. Tenho batido muito nos médicos para eles indicarem cada vez mais cedo a reabilitação, para a gente começar a trabalhar o membro contralateral. E vocês não vão me fazer passar vergonha, vocês trabalhem o membro contralateral. Até antes. Até antes, exatamente. Hoje está muito na moda assim, o pré-operatório, né? Você fazer pré-operatório. Eu tenho paciente que faz pré-operatório, então faz sentido. Acho que a grande questão aqui, quando você fala das abordagens cirúrgicas, o que vem na cabeça de vocês? Assim, qual que é a primeira coisa? Quando é que eu posso pôr carga? O fisioterapeuta adora. Quando é que eu posso pôr carga? E em segundo, quando eu posso mobilizar? Tá, no caso da prótese de tornozelo, eu gosto muito desse autor aqui, que se chama Mark Myerson. Se vocês têm afinidade por tornozelo e pé, comecem a estudar aí os estudos desse cara, que é um professor da faculdade de Baltimore. Ele vem bastante para o Brasil, ele vem sempre na nossa universidade dar aula para a gente. É um cara fantástico, assim. Tem um curso que ele vai dar agora que chama Steps to Walk, que ele está viajando pelo mundo fazendo cirurgia ortopédica, e ele vai estar aqui no Brasil no final do ano, aqui em São Paulo, vai ser lá na nossa universidade que ele escolheu para fazer. Então ele faz cirurgias de graça, assim. É óbvio que ele está milionário, né? Mas ele faz cirurgias de graça e, assim, é uma figura humana, assim, sensacional. Estudem os estudos dele. Mas, enfim, ele foi... a gente costuma seguir o guideline dele para quando colocar peso, né? De começar a descarregar peso no caso das artroplastias total de tornozelo. Então, qual que é o nosso protocolo? O paciente com prótese, o que a gente faz? A gente segura a carga até as 2 primeiras semanas. No final da segunda semana, eu começo com a descarga de peso parcial e progressiva. Gente, não tem nada daquilo. O paciente me chega falando que falaram isso para ele, eu quero morrer de desgosto. Coloca 30% da carga. Como é que eu vou saber disso? Eu não sei disso, como é que ele vai saber disso? Coloque 30%. Não, limite da dor. Guardem isso. Cirurgia ortopédica para o fisioterapeuta é muito isso. Limite da dor. É aí que você vai trabalhar. Então, descarga de peso parcial. Aqui o detalhe é que é ainda com a bota, e aí sim, a partir da 6ª semana, esse paciente tem que chegar ali na 6ª semana completamente desmamado, que é o que a gente diz, desmame da bota. Eu costumo fazer a partir da 4ª semana, eu começo a deixar ele 6 horas sem a bota. Na 5ª semana, 12, ou seja, metade do dia ele fica com a bota e usa só para dormir. E aí no final da 6ª semana ele já tem que chegar, como diz o estudo aqui, descarregando descarga de peso completa e total. Então esse é o que a gente faz para artroplastia. Mas lembre-se, a artroplastia não é o tratamento mais comum. O tratamento mais comum é a artrodese. Como é que a gente faz para descarregar peso numa artrodese de tornozelo? Aqui não tem receita de bolo. O que vai ditar para a gente mesmo é a consolidação radiográfica. É você olhar no raio-x e ver que aquilo colou. Porque a artrodese se faz enxerto ósseo, enfim, algumas coisas que precisam pegar, como a gente disse. Ou seja, aquela artrodese precisa colar. Então, a gente faz isso seguindo a consolidação radiográfica. Esse estudo é do Mark também. Então, ele disse que teve paciente que ficou 3 meses que não colava. E ele não descarregou, ponto. Não adianta o paciente chorar, espernear. Não descarrega e pronto. Então, quando você tem a certeza radiográfica, você vai lá e põe peso nisso. Então, é isso que se faz para artrodese. Basicamente, no tratamento cirúrgico, a gente tem 3 cirurgias que você pode se fazer para esses pacientes, né? Que é a artrodese, que eu falei, mas assim, as mais comuns de correção, das correções leves que a gente diz,
é o hálux valgo, a correção do hálux valgo. Lembra da primeira MTF que eu falei lá? Então, é também uma cirurgia bem comum. Então, o cara vai lá, faz uma artrodese e uma correção do hálux valgo. Isso é bem comum. E aí o cirurgião já está ali, ele aproveita para corrigir o dedo de martelo também. Não que seja necessário, mas já está ali, ele vai lá e corrige. E aqui sim, a gente entra também trabalhando a musculatura intrínseca, órteses e próteses. Aqui um controle bem interessante da dor. Eu trouxe, não, acabou, não levantem. Eu trouxe um caso de hálux valgo que vocês vão, eu fiz questão de trazer porque vocês vão usar não só para o pé reumático, mas também para a cirurgia de hálux valgo pura e simplesmente. Bom, eu sempre gosto de começar essa aula com esse estudo porque, assim, hoje já não mais, mas num passado não muito distante,
Se falar, muito paciente fazia cirurgia de hálux valgo e nem fazia fisioterapia, não reabilitava, não fazia nada. E esse estudo, ele vem bem de frente a isso, porque ele diz basicamente que, eu vou pular isso aqui porque não é importante para vocês, o que vale é a mensagem deles, que mesmo 16 meses, em média, que foi o segmento do estudo, então teve paciente que fez um follow-up de no mínimo 6 e no máximo 70 meses. Então, mesmo de 16 meses, que foi a média, os pacientes que não fizeram nenhum procedimento de reabilitação continuavam apresentando alterações da marcha. Ou seja, a gente pensar em alteração da marcha não é um conceito abstrato, né? Se você tem uma alteração da marcha, a gente sabe que é questão de tempo para você começar a ter problema no joelho, problema na coluna, problema no quadril. Então, isso é relativamente grave. Então, esse estudo veio mostrar muito de frente isso. E aí ele acaba dando uma cutucada nos cirurgiões, mostrando que assim, de repente, você nem corrige tanto assim quanto você acha que você corrige, porque se perde muito da correção num período mais tardio, né? Então, deu uma cutucada neles e acabou elevando a gente, né? Então, é bom ter isso em mente. Você precisa, o paciente que fez uma cirurgia de hálux valgo, precisa sim de reabilitação. Como eu costumo fazer, qual que é o nosso protocolo, né? Isso daqui é uma técnica chamada de SCARF, foi dos meus sócios que trouxe isso da França, que é uma técnica sensacional. Ele publicou o primeiro estudo no Brasil, para ser mais claro com vocês, sobre essa técnica. Qual que é a vantagem dela? Eu digo que eu vivo uma relação de amor e ódio com essa técnica de SCARF, porque o paciente adora, porque você acaba dando uma amplitude de movimento sensacional. No final da reabilitação, nem parece que o cara fez uma cirurgia, o dedo vai sensacional. Mas eu tenho um follow-up de 25 pacientes, eu nunca consegui zerar a dor. Você troca algumas coisas com o paciente, você fala assim, você vai ficar com um pouquinho de dor, mas eu vou conseguir fazer você fazer tudo o que você fazia. Então hoje tem gente que faz SCARF e volta para correr, a gente tem maratonista no nosso know-how de tratamento, a gente está correndo com SCARF, né? Óbvio que mais para frente isso vai virar uma outra cirurgia, que é uma artrodese da primeira MTF, mas você dá ali 10 anos muito bons para esse paciente. Então eu acabo vivendo uma relação de amor e ódio com essa técnica, né? Essa daqui é uma paciente que a gente tratou, eu coloquei aqui os 3 steps dela, né? Isso aqui é o primeiro dia, não, esse aqui é o segundo, esse aqui é já na 4ª semana. Por que está fora de ordem esse daqui? Não vai. O tênis tem... Bom, esse daqui não está rodando, mas esse primeiro aqui, ela está com um Baruch, que é o que a gente acaba usando para essas técnicas. Hoje em dia a gente pega os grandes centros que operam hálux valgo, por exemplo, nos Estados Unidos, o paciente acaba pisando no outro dia da cirurgia, né? A depender da técnica, com o Baruch, que não deixa o pezinho ir lá na frente e tal, mas não é a nossa rotina aqui, eu também nem acho que tenha que ser como vocês viram aqui no raio-x, ó, o tanto de osteotomia que você tem aqui, né, para você pisar no outro dia. Então, mas está se fazendo e, assim, se começou a fazer é porque, eventualmente, mais para frente vai ser a nossa rotina, né? Essa aqui. Primeiro dia, isso aqui foi a primeira sessão que ela fez. Aí depois a gente já vê que a gente vai começando a corrigir a marcha e eu consegui deixá-la assim. Então, é uma técnica muito boa. Essa paciente em especial tinha uma demanda baixa, enfim, então acabou indo muito bem por isso. Eu gosto bastante do trabalho da cicatriz, eu uso essa técnica que é de crochetagem, então tão logo eu possa, ou seja, tão logo esteja fechado essa cicatriz, eu já começo o trabalho de liberação, a mobilização do hálux, que é importantíssimo, isso a gente já começa o mais precoce possível. Obviamente, lembre-se, cirurgia ortopédica para o fisioterapeuta é muito limite da dor, então você vai mobilizar tão cedo possível, mas com o controle adequado da dor. E o trabalho dos eversores, isso a literatura para hálux valgo preconiza muito, você trabalhar os eversores, ou seja, você vai fazer com que o sucesso da cirurgia de hálux valgo é tal como o da prótese de tornozelo ou de quadril, da exoprótese, né? É você fazer com que o paciente passe o máximo de peso possível. Então é aí que você vai ditar o sucesso da sua cirurgia, de acordo com o tanto de peso que ele passa naquele dedo.
Então, por isso que você precisa fortalecer o eversor, que você vai posicionar o pé de forma a fazer com que a primeira MTF role mais no chão. Então, são aqui os 3 trabalhos iniciais e sine qua non para o sucesso da cirurgia de hallux valgus. E aí aquela coisa toda que vocês já devem saber também, alongamento da cadeia posterior. Por quê? Lembrem-se do ciclo da marcha. A fase de contato se inicia com o calcâneo no chão, não com o antepé no chão. Se eu tenho uma musculatura da cadeia posterior encurtada, eu vou propiciar com que o paciente chegue mais com o antepé, isso vai causar dor, porque vai estar pisando em cima da cirurgia, né? Fortalecimento da cadeia posterior, lembre-se, a gente tem 2 compartimentos, então com o joelho esticado eu fortaleço o gastro, com o joelho dobrado eu enfatizo o sóleo, o tibial anterior também, que é ele que vai puxar o pé para cima, então tem que ser abordado também. Evoluo para o tratamento em cadeia cinética fechada, primeiro bipodal, então eu peço para fazer com os 2 e depois em apoio unipodal, sempre com o joelho dobrado e com o joelho esticado também, para a cadeia cinética fechada. Trabalho da musculatura intrínseca, que eu coloquei, que é aquele clássico da toalhinha, né? De você puxar a musculatura. Tem N formas de fortalecer a musculatura intrínseca. Esse nem é o que eu gosto mais, mas achei que fosse ficar mais fácil de vocês visualizarem. Lembra, ó, tem que trabalhar as falanges, então trabalhar toda a extensão, toda a flexão. Essa é uma ótima forma. E aqui vocês podem depois, quando isso ficar leve, colocando peso na ponta da toalha. Um detalhezinho que eu só fui aprender algum tempo depois de um paciente que me ensinou é molhar a toalha, aumenta a adesão. Eu nem tinha pensado nisso, mas a toalha molhada vai melhor. E aqui essa paciente acabou ficando com essa marcha final. E para ela tá bom, ela não só vai no shopping, enfim, não é uma atleta nem nada, mas se fosse também estaria ótimo para qualquer coisa. Bom, é isso.